nós vamos fazer uma oração pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus que nos ajude, iluminando nossos corações, a nossa mente, para recebermos a santa palavra do Senhor com alegria, a fim de praticar e guardar nos nossos corações. Bendito e soberano Deus, nesse momento, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha nos ajudar mediante o Teu Espírito Santo que habita dentro de nós, onde o mesmo Senhor possa iluminar os nossos corações, as nossas mentes, para nós entendermos, Senhor, sobre esse tema que é tão relevante para a Tua igreja, mordomia cristã, Senhor, onde nós queremos ser relembrados, ou até mesmo exortados, aquilo que o Senhor nos comissionou a cada um de nós, nos dando a responsabilidade, nos dando a autoridade, Senhor, de cuidar daquilo que é do Senhor, para que possamos nos encontrar fiéis aos Teus mandamentos, Senhor. Por isso nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Ok, queridos irmãos, como eu tenho falado para os irmãos, tá? É um aulão de escola bíblica dominical. Então, se você quiser contribuir, tá? Dando uma fala de 1 minuto, tá? Seja bem-vindo, tá bom? É um aulão de escola bíblica dominical. Nós estamos estudando, ou já iniciamos numa introdução, estudo sobre mordomia cristã. Pode passar aí. Onde eu vou fazer aqui uma recapitulação. Nós estamos usando esse texto áureo para nos lembrar, quando o salmista, no Salmo de número 24, versículo 1, ele diz: ao Senhor, não é o pastor Júlio, a igreja Bíblia Celeste, ao Senhor pertence a terra, tudo, nós entendemos que tudo é nada, é tudo o que nela contém, o mundo e o que nele habita. Vamos dizer esse salmo aí, por gentileza, vamos lá? Ao Senhor pertence a terra, e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ok. Quando eu fizer assim, então é o meu controle, tá bom? Vamos lá. O objetivo desse estudo de mordomia cristã. Ao final do estudo, a Igreja Batista da Fé Brilho Celeste vai compreender o que é mordomia cristã segundo a Bíblia, não é segundo o homem, tá? Segundo a Bíblia. Reconhecer que Deus é o dono de todas as coisas. Nós somos miseráveis, pecadores, nós não temos nada. Entender que o cristão é um administrador, não um proprietário. Nós somos administradores daquilo que Deus confiou a nós. Mais uma vez, nós não temos nada. Os nossos filhos, a nossa família, a nossa casa, nós não temos nada. Tudo é de Deus. Aplicar os princípios ou aplicar o princípio da mordomia à vida diária, no comum, o qual nós vivemos todos os dias. Definição de mordomia cristã. Mordomia cristã é a responsabilidade que Deus concede ao homem, a nós, para administrar com fidelidade tudo o que pertence a Ele. Deus nos dá a graça, a misericórdia de nós administrarmos as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos bens com fidelidade. É administração fiel de tudo que Deus nos confiou: vida, tempo, família, dons, recursos e oportunidades. Ok? 1 Coríntios vai nos lembrar, quando ele vai dizer assim,
Paulo vai dizer em 1 Coríntios 4, 1 e 2. Vamos ler esse texto aí? Vamos lá? Continue aí a frase de impacto. Amém. Então o apóstolo Paulo está dizendo que Deus, Ele quer de nós fidelidade. Que não existe, exige sucesso, mas fidelidade. Ok? Agora, nós vamos iniciar com mordomia do tempo. E aí nós temos um texto áureo, quando Paulo vai dizer, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remido o tempo, porque os dias são maus. Vamos ler? O que diz aí? Queria fazer uma pergunta para os irmãos. O que é mordomia do tempo? Alguém sabe me dizer o que é mordomia do tempo? Mordomia quer dizer que nós somos mordomos, mas o que é mordomia do tempo? Administrar o tempo. Vamos ver se é isso mesmo, pode passar aí. Mordomia do tempo. O que é mordomia do tempo? É a administração sábia, intencional do tempo, visto como recurso valioso concedido por Deus, para ser usado com propósito, sabedoria e responsabilidade, priorizando o que é essencial, que no contexto é Deus, família, serviço, e buscando o equilíbrio entre atividades e descanso, em vez de apenas preencher agendas, visando prestar conta com Deus. Então, mordomia cristã é uma administração do tempo. Fazendo essa afirmação, vem uma segunda pergunta. Nós estamos administrando bem o nosso tempo? O que os irmãos pensam? Nós somos bons administradores do nosso tempo? O que os irmãos pensam? Não, nós não sabemos administrar o tempo? Pesa mais para um lado, né? Nós somos inclinados mais para um lado, para alguma coisa, do que onde a prioridade que nós vamos ver é Deus, né, que deve ser a nossa prioridade. Obtendo essa resposta, nós precisamos entender que nós precisamos administrar o tempo de forma fiel. Nós já sabemos, os irmãos são sabedores, que há tempo para tudo. Nós vamos ver aí, há tempo para tudo. A nossa dificuldade é que nós não sabemos administrar o tempo. E isso é mordomia do tempo. Ok? O tempo é um dos bens mais preciosos que Deus concede ao ser humano. Sim ou não? Sim ou não? Sim, é um bem precioso que Deus concede a cada um de nós. Essa parte eu não apertei não. Aqui, vamos lá. Isso aí que o controle estava sem pilha já. Diferente de dinheiro ou bens materiais, o tempo não pode ser guardado, devolvido ou recuperado. O dinheiro a gente consegue guardar, junto com os bens também, mas o tempo não dá para a gente guardar ou devolver ou recuperar o tempo.
Por isso que nós precisamos, né, administrar bem o nosso tempo. Aí surge uma pergunta. A pergunta não é: temos tempo? Não? Temos tempo, né? Temos tempo. Nós não podemos dizer eu não tenho tempo. A pergunta não é temos tempo, a pergunta é como estamos usando o tempo que Deus nos deu. Então a pergunta não é se nós temos tempo. Tempo nós temos, né? Porque nós vamos já ver em Eclesiastes aí que há tempo para tudo. Então não é a falta de tempo, né? Deus tem nos abençoado com o tempo. A questão aqui é que nós precisamos nos organizar nesse tempo. Então, como estamos usando o tempo que Deus nos deu? Vamos responder para nós mesmos? Obrigado, Ronilton. Como nós estamos estudando o tempo que Deus nos deu? Não brigue de um por um, por favor. Como é que nós estamos usando? De forma sábia, de forma desprezível, com irresponsabilidade, com responsabilidade, com compromisso. Como nós estamos usando o tempo que Deus nos deu? Aí o Espírito Santo é aquele que vai nos falar, ok? Deus, Ele é o Senhor do tempo. Deus, Ele é o Senhor do tempo. Nós lemos lá que Ele criou todas as coisas. Então, Ele que é o Senhor do tempo. Salmos 90, versículo 12, o salmista ele faz uma oração quando ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias, para nós sermos lembrados que Deus ele é o dono do tempo e nós precisamos ter essa sabedoria para administrar o tempo de forma que Deus venha nos ensinar a contar os nossos dias, fazendo referência ao tempo. Como eu disse, Eclesiastes 3:1 diz o quê? Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Por exemplo, me diz aí. Vamos lá. A irmã está dizendo aí que domingo de manhã, na escola bíblica dominical, foi o tempo que Deus determinou para nós estarmos aqui na casa do Senhor. Tudo tem o seu tempo Tudo tem o seu tempo, então a irmã determinada. Então Deus ele determinou o dia de domingo para nós estarmos na escola bíblica dominical. O que mais? Tudo tem o seu tempo. Bora lá, irmãos. Precisamos aprender. Tudo tem o seu tempo. A irmã ilustrou aí. Tempo para orar, tempo para agradecer a Deus. Tem tempo para a gente ir para o shopping, irmão? Não tem tempo para a gente ir para o shopping? Tem tempo para a gente trabalhar? Tem tempo para a gente trabalhar. Tem tempo para a gente dormir? Né? Alguns não estão dormindo direito. Segundo o pastor que estava ministrando a palestra para nós temos que dormir 7 ou 8 horas por dia. Por dia, né? Por dia? Por tempo, vamos dizer assim. Por tempo. Certo? Então tem pessoas que roubam o tempo que é para dormir. Então a suma é que tudo tem o seu tempo, porque Deus é que deu o tempo. Amém? Os irmãos estão comigo? Deus criou o tempo, não fomos nós. Deus ele controla o tempo. O homem vive dentro do tempo de Deus. Então, tudo é de Deus, Ele que criou o tempo para nós, é Ele que controla o tempo para nós, e nós vivemos dentro do tempo de Deus. Para nós entendermos que tudo é de Deus, nós somos mordomos e precisamos estar dentro do tempo de Deus. Mordomia do tempo começa com sabedoria espiritual. Mordomia do tempo começa com sabedoria espiritual. O que isso quer nos ensinar?
que quando nós somos sábios, como disse lá o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo de número 5, consegue voltar lá, já rapidinho, Efésios, capítulo de número 5, o versículo de número 15, quando ele vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Ou seja, a ideia aqui é que quando nós temos esse entendimento espiritual, nós vamos saber administrar o nosso tempo com sabedoria. Mais uma vez, não dá para a gente guardar o tempo, não tem como recuperar o tempo, então nós precisamos usar com sabedoria. Então volta só um pouco lá, Jades. Então, mordomia do tempo começa com o quê? Sabedoria espiritual. Sabedoria espiritual. Por isso que é muito importante quando nosso irmão Tiago diz: se alguém precisa de sabedoria, peça o quê? A Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos pedir sabedoria de Deus para administrar o nosso tempo. Quando eu fiz a pergunta no início, se nós estamos administrando bem o nosso tempo, e os irmãos disseram não, isso é por falta de sabedoria espiritual. Porque quando nós temos sabedoria espiritual, nós vamos administrar o nosso tempo da forma correta, e cada tempo dentro do seu tempo. Cada tempo dentro do seu tempo. Mais uma vez, aplicando para mim, pastor e os diáconos, na nossa palestra que o pastor João Saraiva ontem estava nos dando, e ele nos falou que nós somos muito sobrecarregados porque nós não administramos nosso tempo. Nós damos muito tempo para a igreja e se esquecemos de nós, pastores, de cuidar de nós e da família. Então nós precisamos administrar o tempo de forma com sabedoria espiritual, ok? Porque tem muita gente que administra o tempo com a sabedoria do mundo. E não é essa, é sabedoria espiritual. Vamos lá? Os irmãos estão comigo? Certo? Alguma pergunta, irmãos? Alguma colocação? Se os irmãos quiserem acrescentar, enriquecer mais o nosso estudo, seja bem-vindo. O tempo como responsabilidade espiritual. Efésios, era esse aí. Estava na frente, eu pensei que estava atrás. Efésios vai dizer: portanto, vede prudência, como andais, não como nécios, no contexto lá, os gentios, aqueles que não têm Cristo, e sim como sábios, remido o tempo, porque os dias são maus. Então o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos ver com prudência como é que nós estamos andando. Como é que nós estamos andando na administração desse tempo? Está glorificando a Deus? Está sendo um tempo que nós estamos administrando com sabedoria? Paulo está nos trazendo a uma reflexão, quando ele vai dizer: portanto, vede como vocês estão andando, prudentemente, prudência. Aí ele faz analogia: como nécios, mas sim como sábios, remido o tempo, porque os dias são os maus. Então, o que é remir o tempo? Quando Paulo está dizendo aí, remir o tempo. Aproveitar ao máximo cada oportunidade. Aproveitar ao máximo cada oportunidade. Por exemplo, nós estamos na escola bíblica dominical. Foi o tempo que Deus nos deu aos dias de domingo. Então, quando nós remirmos esse tempo, nós vamos aproveitar ao máximo essa oportunidade que Deus ele está nos dando. Essa é a ideia aqui para remir o tempo. Aproveitar. Nós viemos à casa do Senhor essa manhã para adorar, para louvar, para termos comunhão, para recebermos a palavra do Senhor. Então nós precisamos aproveitar o máximo a esse tempo.
E tem pessoas, né, que vêm para a igreja e não aproveitam esse tempo. Conversam, ficam no celular, né, mexe no celular em casa, ainda mexe no celular na igreja. O pastor, ele foi muito radical, mas o pastor lá da Assembleia, aquele pastor da Assembleia que é bem conhecido, Silas Malafaia, lá na igreja dele, ele proibiu a entrada de celular. Não, Silas Malafaia, ele proibiu a entrada de celular. Claro que ele foi radical, né, irmão? Mas muitas das vezes, para nós remir esse tempo, nós precisamos fazer isso, que nós precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade. Isso eu falei no contexto de igreja, mas pode falar também contexto de família, em outros contextos, porque remir o tempo é aproveitar ao máximo, porque não vai mais voltar esse tempo. Hoje, dia 18 de janeiro, no momento que nós estamos vivendo, 9/17, não vai mais voltar. Então nós precisamos aproveitar ao máximo, porque Paulo diz que nós devemos aproveitar esse tempo com sabedoria, remir o tempo, porque os dias são maus. Quem sabe no próximo domingo nós não vamos estar mais aqui. Então nós, se não aproveitarmos ao máximo, nós não vamos remir esse tempo. Não desperdiçar a vida com futilidades. O que é isso, irmãos? Não desperdiçar a vida com futilidades. Algo que não traga recompensa para nós. Algo que não glorifica e algo que nos ajude a nós não desperdiçarmos o tempo. Por exemplo, vamos ilustrar aí? Os irmãos que gostam de ficar no tigrinho aí, isso não é um desperdício de tempo, irmãos? Os irmãos que gostam de assistir Big Brother, isso não é um desperdício de tempo? E aqueles que gostam de assistir o Mengão também? É pior, é? Mas a Bíblia diz que não há tempo para tudo, há tempo de eu assistir o jogo. Ok, irmãos? Só uma aplicação de forma geral, né? Claro, irmão, há tempo para tudo, mas esse sentido aqui é no sentido de futilidade, algo que não traga recompensa, coisas vãs, que a gente perdeu o tempo mesmo. Tá? A gente perdeu o tempo, né? Os irmãos do Tigrinho ganham até dinheiro, né? Então ganhou, né? Só brincando, irmão, só para quebrar o gelo. Então, não desperdiçar a vida com futilidades, ok? Algo fúteis. Vivendo com sabedoria em um mundo de distrações. Vivendo com sabedoria, onde nós estamos vivendo nesse mundo, onde quase tudo nos distrai. Então nós precisamos remir o tempo, viver com sabedoria, um mundo de distrações. Hoje a moda está sendo aí, né, as redes sociais, né? Quanto tempo nós perdemos no TikTok, nas redes sociais, coisas que nos distraiam, né? Nos distraiam, né? Hoje dificilmente, não quero generalizar, mas alguns não conseguem mais almoçar com a sua família, o tempo que é para estar ali, almoçando com a sua família, conversando com a sua família, com seus filhos, perde tempo porque um fica de frente para o outro no celular. Então isso é distrações e nós precisamos ter esse tempo com a nossa família. Então remir o tempo é viver com sabedoria, onde nesse mundo tudo está nos distraindo, tirando a nossa atenção. Ok? Remir o tempo. Coloca lá. Apagou aqui para mim. Priorizar o que é eterno. Flamengo vai passar. TikTok vai passar. Big Brother vai passar. Mas aquilo que nós investirmos, o que é eterno, que tem que ser a prioridade, essa nunca passa. Nunca passa. Então, remir o tempo é priorizar aquilo que é eterno. O que o apóstolo Paulo vai dizer? Não está anotado aí, mas eu vou ler aqui para os irmãos, Colossenses,
capítulo de número 3, ele vai dizer: portanto, se forte ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita lá de Deus. À direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta com Cristo. Então, priorizar as coisas celestiais, nós vamos estar o quê? Remir esse tempo. O tempo mal usado revela falta de discernimento espiritual. Nós aprendemos que nós devemos administrar esse tempo com sabedoria. Quando nós não administramos esse tempo, usando ele de forma mal, vai revelar que nós não estamos tendo discernimento espiritual. Isso vai revelar para cada um de nós quando nós não remirmos o tempo. Ok? Os irmãos estão comigo? Estão entendendo aí? Certinho como nós devemos administrar o nosso tempo? Passando aí. O tempo e as prioridades do cristão. Existe tempo, mas também tem que ter uma prioridade no nosso tempo. Jesus ensina sobre prioridades. Mateus 6:33. E diz o quê? O que ele diz aí? Então, Jesus está nos ensinando que o nosso tempo cristão, ele tem que buscar as coisas celestiais. Quando ele diz buscar primeiro, nós entendemos que não é segundo, terceiro, quarto, é primeiro o reino de Deus. E ali ele dá para nós alguns aspectos, o qual nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Por exemplo, comunhão com Deus tem que ser em primeiro lugar. Comunhão com Deus tem que ser em primeiro lugar, porque Jesus está nos ensinando que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Qual é a ideia aqui, de uma forma prática, para nós buscar o reino de Deus e a comunhão com Deus? É o devocional que ele está falando, é do devocional. Mas, pastor, eu me acordo para trabalhar 5 horas. Ou eu trabalho 5 horas. O que eu vou fazer? Buscar primeiro o reino de Deus. Eu não vou ter tempo durante o dia. E ao final da noite eu vou estar cansado. Então, vou me acordar que horas? 1 hora de devocional, é? Poxa, que bom, né? Coloca aí 20 minutos para a gente começar. Onde eu vou louvar a Deus. Eu vou ler uma palavra, um versículo, refletir naquele versículo e eu vou orar. Então, acredito que 15 minutos a gente consegue fazer isso. Isso é o quê? Priorizar o tempo que Deus já nos deu durante a manhã. Quando ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Não está dizendo, olha, você ao acordar, você busca logo o seu celular, né, para ver quais as mensagens. Ou você busque primeiro o seu trabalho? Não, irmãos, é buscar primeiro o reino de Deus, comunhão com Deus, porque foi Ele que nos deu o tempo, Ele que vai nos dar o tempo durante o dia, então nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus por meio do devocional, amém? Como é que nós estamos aí, irmãos? Estamos bem nesse sentido aí? Estamos sendo bem administradores? Não? Ok. Vamos começar de hoje, né? Vamos lá. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus na família. Na família. Tem pessoas, tem famílias, pai, mãe, que não tem essa prioridade com a família. Onde o trabalho, onde o estudo, outras coisas tiram o tempo da família. Então é muito importante nós termos tempo para a nossa família, né? Como eu disse agora há pouco, antigamente todos sentavam naquela mesa,
mãe, pai, filhos, e ele tomava as suas refeições, conversava um com o outro. Hoje está difícil tirar esse tempo, porque nós não sabemos o quê? Administrar o tempo. Então é muito importante buscar o reino de Deus na família. Precisamos tirar tempo para a família, porque há tempo para tudo. Não tem como nós escaparmos. Há tempo para tudo. A nossa dificuldade é que nós estamos sendo, já fazendo uma aplicação, administradores, mordomos infiéis no tempo. Mas a palavra do Senhor diz, Ele quer nos encontrar o quê? Fiéis. Então vamos tirar tempo devocional. Agora vamos tirar tempo para a família, porque há tempo para tudo debaixo do céu. Buscai, pois, o reino de Deus na comunhão com Deus, na família, agora no trabalho honesto. No trabalho honesto, nós precisamos tirar esse tempo para trabalhar nos aspectos do trabalho, tanto no secularmente, como também para o Senhor. Então, esse tempo de trabalho honesto é um tempo de mordomia cristã, porque tem muitos que não trabalham de uma forma honesta, né? Nós já vimos aqui no estudo de Colossenses, né, que tem muito patrão que engana os empregados, né, os empregados enganam os patrões. Então, o tempo também ele serve para nós trabalharmos de forma honesta, de forma que glorifique, que exalte e também bendiga o nome do Senhor, ok? Jason pode enganar o patrão dele, que é o Janderson? Pois é, essa possibilidade aí tu não tem essa, né? Não tem essa desculpa não, que a mãe, cadê ele? Cadê o Janderson? Ah, tá aqui o Janderson. Ok, irmãos, serviço cristão também. Há tempo para se trabalhar na obra do Senhor. Nós devemos priorizar o reino de Deus. Então não tem como nós falarmos assim, pastor, não tem como. Eu não posso exercer esse cargo, porque eu não tenho tempo. Tempo nós temos, né? Então também nós devemos priorizar o serviço cristão, a obra do Senhor. Há tempo para tudo, ok? E um descanso saudável, também há tempo para nós descansarmos também. Ter aquele descanso, qual eu falei agora há pouco, né? De 7 a 8 horas nós precisamos dormir, é um tempo de qualidade. Aí tem pessoas que vai dormir meia-noite, 1 hora, né, da manhã. Tem pessoas que são assim, né, irmão? Rouba aí acorda 5 horas, acorda 6 horas, está roubando o tempo que é para se dormir. Então nós precisamos ter um descanso também saudável. Então nós vamos fazer o planejamento, vamos contar de 7 a 8 horas para a gente ter esse descanso, porque isso também é mordomia do tempo. Ok? Os irmãos estão comigo? Sim ou não? Quando Deus é a prioridade, sabe o que acontece, irmão? O tempo se organiza. Quando Deus ele é a prioridade nas nossas vidas, o tempo ele vai se organizar. A nossa dificuldade que nós estamos percebendo, porque nós não somos organizados, é pelo fato de nós não darmos o tempo prioritário para Deus. Aí é uma desordem, porque tudo começa na área espiritual, né? Quando não buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas elas não vão se ajeitar, ou não vão se organizar. Porque quando nós priorizarmos a Deus, o tempo ele se organiza. Nós vamos ter tempo para orar, para ler a Bíblia, vamos ter tempo para estar com a família, para trabalhar na obra do Senhor, para ter um descanso saudável. Tudo vai ter tempo para nós, porque a nossa dificuldade não é tempo, é como sabermos administrar esse tempo. Todos nós aqui temos o mesmo tempo. Alguém que tem 25 horas de tempo aí, 1 hora a mais? Não, né? Todos nós temos 24 horas, não temos? Do tempo. Dividamos esse tempo aí em buscar a Deus em prioridade, e assim nós vamos, e Deus vai organizar o nosso tempo, amém?
O que temos aí, Jadson? Exemplos bíblicos de boa e má mordomia do tempo. Vamos ver logo o nosso Jesus. Ele é o primeiro da lista a nos dar bom testemunho desse tempo. Marcos 1,35, o que diz aí? O que aconteceu com Jesus aí na sua organização do tempo? Ele priorizou logo a Deus, buscou logo a Deus, que essa aplicação é para nós, tendo se levantado alta madrugada, 4 horas, 5 horas de madrugada. Saiu e foi logo para a feira. Foi assim que Jesus foi logo comprar logo o alimento, agoniado, né? Vai ter visita hoje aqui, eu vou logo começar, O que Jesus fez? Foi para um lugar deserto e ali o que? Orava, dava o tempo para o Pai, priorizava a Deus. Exemplo, Jesus separava tempo para a oração, mesmo com a agenda cheia, priorizava o Pai. Jesus foi aquele que curava, pregava, fazia milagre, os discípulos com ele, mas ele achava tempo para estar com o Pai. Jesus era um bom administrador do tempo. Assim também nós devemos também ser esses administradores fiéis do tempo, priorizar a Deus, porque quando nós priorizamos a Deus, o tempo ele se organiza. Amém? Os irmãos querem fazer uma pergunta? Querem enriquecer, dar um exemplo de vida prática? Não? Ok. Irmãos, isso chama-se disciplina corretiva. Na teologia chama disciplina corretiva. O que é isso? Nós primeiro ensinamos para depois cobrar. Não tem como cobrar primeiro sem não ensinar. Então, nós estamos ensinando e depois nós vamos cobrar, tá? Por isso que a partir de hoje, ninguém mais vai chegar atrasado na igreja. Amém? Porque nós vamos administrar bem o nosso tempo. Então, não tem como nós chegarmos atrasados na igreja. Quem chega atrasado da igreja, primeiro está desrespeitando a Deus, porque pontualidade faz parte da santidade de Deus, perde as bênçãos de Deus, do louvor, da adoração. Então isso é perca de tempo, não está remido, aproveitando bem o tempo. Pode passar aí o mau exemplo. O mau exemplo é um rico insensato. Esse versículo eu não coloquei porque são muitos versículos, mas vamos ler esses versículos aí. Lucas, olha o mau exemplo. E hoje, irmão, tem muito cristão assim. Infelizmente, tem muito cristão assim. Lucas 12, do 16 ao 21, que nós temos um exemplo negativo de má administração do tempo. Lucas 12, 16. Amém? E lhe proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e ainda recolhei todo o meu produto e todos os meus bens. Olha a fartura desse servo aqui. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse para ele: lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem o será?
Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vocês entenderam o que essa parábola quer dizer? Que foi um homem, fazendo a aplicação, que trabalhou, usou todo esse tempo, construiu tudo que podia, precisou destruir o seu celeiro, construir outros para trazer mais coisas ainda. E ele disse para a sua alma, ele aproveitou todo o tempo, disse para a sua alma, olha minha alma, tu tens aí muitos depósitos, muitos bens para muitos anos, então minha alma descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse para ele, louco, tu é um louco, tu usou todo o teu tempo para adquirir todos esses bens. Mas Deus disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Irmãos, essa aplicação ela é assim, de uma pessoa que trabalha, vai acumulando bens, casa, trabalha, mas não tem tempo para Deus, Então, esse exemplo aí é de um rico insensato, que usou todo esse tempo, aproveitou todo, mas para com Deus, e não teve tempo. A alma dele estava cheia, tudo que ele precisasse, ele tinha, mas para com Deus ele era um pobre. Então, irmãos, é isso que ele está dizendo aqui. Muitos cristãos, eles estão assim, vivem para trabalhar, domingo a domingo, só para trabalhar. Constrói casa, tem carro, tem moto, tem tudo, mas para com Deus não tem nada. É um mau administrador, porque casa, carro, trabalho, tudo isso vai passar. E nós estamos aprendendo aqui que nós precisamos investir em coisas eternas, não em coisas materiais. Não estou dizendo que você não possa trabalhar, porque há tempo também para trabalhar. E o trabalho também é espiritual. O que eu estou dizendo aqui é que tem pessoas que colocam o trabalho em primeiro lugar. Então, todo o trabalho que tira o tempo de Deus, esse trabalho não é bom. Todo trabalho que tira o tempo de Deus, porque há tempo para trabalhar e há tempo para servir a Deus. Então, o versículo de número 21 vai dizer assim, é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus, porque ele é um mau administrador. 1 minuto. Vai. Sim. Ele quer trabalhar porque ele vai ganhar mais. Aí eu acredito que entra isso aí. Sim, Porque quando a pessoa trabalha empregado, ela é sujeita ao patrão. E aí eu acredito que ele não entra. Sim. É nesse sentido. A pessoa que só quer trabalhar, atropela todas as áreas espirituais, Só quer trabalhar. Mas a minha oração, irmão, é sempre assim, Ore a Deus. Diga, Senhor, me dê um trabalho que não seja dia de domingo. Me dê um trabalho que não atrapalhe na tua obra. Essa deve ser a nossa oração. Porque tem muitos que aproveitam isso, eu quero trabalhar mesmo. Até no dia de domingo eu vou trabalhar. Então, para esse, ore a Deus. Senhor, eu não quero trabalhar no domingo. Por quê? Domingo é do Senhor. Eu quero aproveitar esse tempo para estar na escola bíblica dominical, estar com meus irmãos. É o tempo do Senhor, é o tempo da igreja, é o tempo dos irmãos. Então, ore nesse sentido. Tá bom? E quando vier esse desemprego que tira a oportunidade de nós servirmos a Deus, se você tiver a oportunidade, rejeite, porque Deus ele vai suprir a tua necessidade. Irmãos, quando eu estava fazendo seminário, era de noite, e eu estava desempregado. O único emprego que caiu para mim foi trabalhar à noite, eu rejeitei, porque ia me tirar do seminário, e eu estava desempregado, e Deus ele supriu a minha necessidade. Então, quando nós orarmos a Deus com sabedoria, pedindo a Deus, irmão, Deus ele vai conceder a nós, porque Ele não quer e não vai deixar, e nem dá para nós o trabalho que vai tirar o tempo de nós estarmos na casa de Deus. Esse não é o Deus que eu conheço, porque o domingo é o domingo do Senhor.
Aí nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O domingo é do Senhor, ok? Então esse aí, o que aconteceu com ele? Planejou sem considerar a Deus, esse rico insensato. Planejou tudo, mas não levou em consideração a Deus. Perdeu o tempo e a eternidade. Olha aí. Esse aí não era nem salvo, vamos dizer. Ele perdeu o tempo, ganhou tudo, né? E ainda perdeu a eternidade. Né? Quando o Senhor diz louco, hoje mesmo vão pedir a tua alma. E aquele versículo que nós conhecemos, que parece que é de Marcos, o que adianta ganhar o mundo inteiro, passar o mundo trabalhando e perder depois a sua alma? Não adianta, irmãos, né? O nosso tempo tem que ser investido nas coisas espirituais. Amém, irmãos? Os irmãos estão comigo? Consegue ver quantos slides ainda faltam aí? 11 slides? Eita, temos 10 minutos, irmão. Vamos passar esses 11 slides aí. Pode passar aí. O perigo perigo de desperdiçar o tempo. Olha o perigo que nós temos aí. João 9:4. Vamos dizer o que diz aí? Irmãos, há um perigo aí quando nós desperdiçamos o tempo. Ele vai dizer: a noite vem quando ninguém pode trabalhar. A aplicação é que o tempo vai passar, o tempo vai chegar e vai ter momento que nós não vamos ter mais tempo. Nós não vamos ter mais tempo de estar na igreja, nós não vamos ter mais tempo de estar com a família, nós não vamos ter mais tempo de estar com os irmãos. É necessário que façamos as obras daquele que enquanto há tempo para você abraçar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, de estar com o seu filho e tomar aquele café enquanto há tempo, porque vai chegar o tempo que ninguém pode trabalhar, não vai ver mais aquele tempo, né? Quantos já perderam seu pai e a sua mãe, estão arrependidos, que era para estar mais com o pai, com a mãe, e não tem mais tempo, porque o tempo passou, não dá mais de recuperar. Então há um perigo ao desperdiçar o tempo, e remir o tempo é aproveitar as oportunidades. Então aproveite ao máximo a oportunidade que nós temos como igreja, como família, no trabalho cristão, no trabalho secular, porque vai chegar o tempo que esse tempo ele não vai estar, ou não podemos mais resgatar e reviver esse tempo. Amém? Os perigos de desperdiçar o tempo: procrastinação, postergar, adiar. Significa o hábito de adiar ou deixar para depois aquilo que deveria ser feito agora. É trocar o necessário pelo confortável, o essencial pelo importante ou pelo prazer momentâneo. Então nós temos aí um perigo de adiar, deixar para depois aquilo que é para se fazer hoje. Isso traz para nós um desperdício de tempo. Então nós não devemos desperdiçar esse tempo, trocando aquilo que é essencial pelo importante. Há uma diferença aí, né? Há uma diferença de essencial para importante. Vocês sabem fazer essa diferença? O que é essencial, irmão? Que não pode faltar. Essencial é que não pode faltar, não tem como prosseguir. Importante, ele pode até faltar e nós vamos conseguir, mas o essencial não pode faltar. Por exemplo, eu até ilustrei aqui na Escola Bíblica Dominical, né? Eu vou daqui lá para a missão, eu posso ir sem capacete daqui para a missão? Não, no sentido de eu posso ir, não posso ir? Eu vou chegar lá sem capacete, não vou? Eu vou conseguir ir lá para a missão sem gasolina na moto? Não.
Então a gasolina ela é o quê? Essencial. Não é importante, ela é essencial. O capacete, ele é importante, mas não é essencial. Essencial aquilo que não pode faltar. Então desperdiçar tempo é isso aí, adiar, ok? Passando. Irmão, não vai dar tempo não. Falta quantos slides? 9, poxa. Vida espiritual negligenciada, né? Desperdiçar a vida, quando o perigo que vai trazer para mim, a minha vida espiritual, ela vai ser negligenciada, eu não vou dar o devido valor, o devido tempo, eu vou estar negligenciando aquilo que é prioridade para nós. Oportunidades perdidas, né? Isso é o perigo também que traz para nós, de termos essa oportunidade perdida. Por isso que remir o tempo é fazer o quê? Aproveitar ao máximo, né? E muitas das vezes nós perdemos o quê? As oportunidades, porque nós estamos o quê? Desperdiçando o tempo. Mas está dizendo aqui do terreno que vocês, para ter comprado, não compraram e perderam a oportunidade. Desperdiçaram o tempo que era para ter comprado, né? E não compraram no tempo e desperdiçaram a oportunidade. Tempo desperdiçado é o quê? Vida desperdiçada. Tempo não aproveitado é vida também não aproveitada. Nós precisamos aproveitar a nossa vida ao máximo, equilíbrio, tempo para tudo. Passando aí, 2 minutos nós temos. Como ser um bom mordomo do tempo? Princípios práticos. Comece o dia com Deus. Salmo 5:3. De manhã, não foi meio-dia, não foi à tarde, não foi à noite, foi de manhã. O salmista diz: de manhã, Senhor, ouve a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Um bom mordomo, ele começa o dia com Deus. Estabeleça prioridades espirituais na sua agenda que você vai fazer. Primeira coisa que tem que ser prioridades espirituais. Passando. Princípios práticos. Evite excesso de distrações. Se você gosta de TikTok, coloque lá o tempo do TikTok. Se você gosta de assistir o jogo, coloque o tempo do jogo. Se você não gosta de assistir Big Brother, não assista, mas evite excesso de distrações, né? Alguns passam muito tempo nas redes sociais, outros poucos, né? Então evite se distrair ao máximo. Separe tempo para servir. É muito bom tirar tempo para servir a igreja, para servir uns aos outros. Isso é muito bom, ok? Passando. Valorize o descanso. Tire tempo para descansar. Irmãos, eu vou, a partir de amanhã, segunda-feira, eu vou tomar uma decisão que segunda-feira eu não vou fazer nada, eu vou descansar. Porque eu já me acordo segunda-feira com a minha mente já pensando que já preparar o estudo para quarta, já fazer as visitas, eu vou ficar doido. Isso sim, eu vou morrer e vocês vão ficar aqui. Então, tire tempo para descanso, para o descanso. Oi? Aí quando chegar lá no céu, o Senhor Jesus vai puxar minha orelha. Era para te descansar, né? Para estar aqui não, volta, vai descansar. Marcos 6:31, o que diz aí, irmãos? Vamos lá, rapidinho. Nem para comer. Isso foi Jesus dizendo para os seus discípulos. Estavam trabalhando, não tinha tempo nem para comer. Nós não somos assim muitas das vezes. Temos tempo nem para comer, quanto mais para descansar. Para o deserto. A aplicação aqui vai para o seu quarto. Liga o ar-condicionado e vai descansar. Não é para o deserto não. Lá era no contexto dos discípulos. Aqui é nosso quarto. Passando, Jadson.
prestação de contas. Nós vamos prestar conta do tempo, irmãos. O que diz aí? Cada um de nós vamos dar conta, quando estamos assistindo aquele jogo, aquele TikTok, vamos dar conta desse tempo, sabe? Porque Eclesiastes diz a mesma coisa, tanto coisas boas como mais. Passa aí, eu não coloquei. Eclesiastes 12, 14, estamos encerrando já, irmão. Diz aí, vamos lá? De tudo que nós estamos ouvindo, a suma é temer a Deus e obedecer os mandamentos, porque isso é nosso dever. Nós vamos dar conta das coisas boas, aquele tempo, né, que o Senhor vai dizer muito bom, servo bom e fiel. E também das coisas más, daquele tempo qual nós não administramos. Um dia prestaremos contas não apenas do que fizemos, mas do tempo que tivemos para fazer e não fizemos. Nós vamos prestar conta daquilo que era para ter feito e não fizemos. Pode passar aí? Aplicação prática. Perguntas para reflexão. Como tenho usado meu tempo com Deus? Como nós estamos usando nosso tempo com Deus? Aí é o Espírito Santo que vai nos falar. O que tem roubado meu tempo espiritual? O que tem roubado? Trabalho, redes sociais, outras coisas. O que tem roubado o nosso tempo? Minhas prioridades refletem a minha fé? Aquilo que eu tenho escolhido está refletindo a minha fé? Ou trabalho, não acredito mais em Deus, eu vou com as minhas próprias mãos, vou trabalhar, eu vou buscar. As nossas prioridades têm que refletir a nossa fé. Colossenses 3:23, vamos ler esse último versículo e vamos ficar em pé? O que diz? Tudo que fizer, faz de todo o coração, não para o Senhor, mas para... Mordomia do tempo é viver com consciência eterna, olhando, buscando, pensando nas coisas dos céus. Cada dia é um presente de Deus e uma oportunidade de glorificá-lo. Não desperdice o tempo que Deus lhe confiou, use o tempo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo escolhido pelo Senhor, para estarmos, Senhor, no tempo do Senhor, nesse dia que é do Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a usarmos o nosso tempo de forma que glorifique, que exalte, de forma que venhamos nos encontrar fiéis, Senhor, com relação ao tempo. Nos dê a sabedoria celestial para aplicarmos o tempo que o Senhor tem dado a cada um de nós para os propósitos, tanto espirituais, como também secular, como também familiar. Receba da nossa parte toda a honra, toda a glória e todo o louvor, onde nós oramos agradecidos e pedimos no nome de Jesus. Amém.